Paulo, Bo- boa noite. Boa noite, Rodrigo. Tudo bom? Ah, oi, Paulo, tá aquecendo aqui a internet. Vamos ver se. Pronto, me escuta direitinho? Tá cortando um pouquinho, mas tá bom. Perfeito. Tá carregando um pouquinho, tá um pouquinho devagarzinho, mas beleza, tá carregando. Prazer, Paulo. Tá. Tudo jóia? Prazer. Tudo bem. Prazer foi meu. Obrigado pelo convite. Então, isso. Então, que bom que fico muito feliz assim que você tenha aceitado, né, esse convite para a gente poder ter essa conversa hoje. Basicamente, é, é uma temática, né, quando a gente fala sobre a síndrome, a gente acaba entrando bastante nessa questão do universo feminino, né, da intimidade da mulher. Então, a ideia dessa live, sem dúvida, tem a ver com aproximar nós homens, né, como que nós homens, Aham. de alguma forma, nos aproximamos de uma temática que é tão relacionada à intimidade da mulher ali, né, de alguma forma. Sim, sim. Então, é justamente para até para atrair, né, os outros pais, né, de filhas que têm a síndrome de Hum, Coxsackie, tudo isso. hum. Então, é justamente para poder chamar mais. Que bom que você topou esse convite, né, com consentimento da sua filha e tudo isso. Então, perfeito. Assim, bem, vamos pensar assim, se você quiser trazer um pouquinho do seu Uhum. contexto em relação a como é que foi a questão da descoberta do diagnóstico, só Aham. para a gente se contextualizar um pouquinho que idade que ela tinha, o impacto que isso foi para vocês, e aí a gente vai trocando enquanto isso. Tá. Bom, sou o pai da Thaís, né? Paulo, 58 anos. E nós descobrimos quando ela tinha 14 anos. E foi assim, ela já tinha começado a namorar e as amigas já tinham ficado menstruadas e ela nada. Com 14 anos, nenhum sinal, nem nada. Aí um belo dia, eu conversando com a Patrícia, com a mãe dela, e falei assim, ó, tá na hora de levar a Thaís no ginásio, dar uma olhada para ver como é que tá, se tá tudo bem, se não tá, porque tá com quase 15 anos, 14 anos, tá namorando. Porque aqui em Uhum, casa eu sempre tive uma política assim, de conversar tudo. Tudo sobre tudo, né? Eu já tenho dois filhos mais uhum, velhos do primeiro casamento meu, no qual foi a mesma conversa, mesma linha de conversa, sempre aberta, discutindo tudo. E com a Thaís não foi diferente. Então, aí uhum, a Patrícia levou no médico e a médica deu uma olhada e falou: ó, aqui tem um probleminha. Eu não uhum, vou querer forçar, porque tem um, um, um como é que fala, uma dificuldade aqui no canal da vagina uhum, e eu vou te mandar para uma pessoa, para um especialista. E aí nós fomos para São Paulo consultar com outra médica. Aí pedi um punhado de exame, ressonância, tomografia, isso e aquilo, tal. Aí os exames ficaram prontos, fomos para São Paulo. Aí fez a consulta e aí ficou uhum. diagnosticado que tinha a síndrome. Esse foi no primeiro momento, assim, né? Sim. Foi muito rápido e na hora que saiu mesmo o diagnóstico, aí vamos lá. A, a, a minha cabeça e a minha preocupação foi proteger, entendeu? Foi protegê-la da situação. A mãe já ficou desesperada, porque, que nem você falou, né? A Uhum, cabeça da mulher, né? Pensando na mulher, como filha. Pô, minha filha não tem útero, não vai poder ter filho. Aí virou aquela.
aquela confusão. Eu, como homem, já estava mais preocupado, vamos falar, com a vida sexual dela, para te falar a verdade. Eu falei, gente, como é que minha filha vai ter cuidado? Como é que minha filha vai viver? Né? E então foi esses dois lados. Eu preocupado em dar apoio e procurar o máximo assim, de informação, né? Na hora também, para poder ter mais informação. E a Patrícia desesperada. A Patrícia desesperou. Passou noites e noites chorando. Não queria tocar no assunto, fugia do assunto. Falei, ó, a gente tem que tocar no assunto, Patrícia. Entende? Né? Temos de entrar e ajudar no que for possível ajudar. E ela, graças a Deus, vamos falar assim, a síndrome nela foi uma parte pequena, vamos falar assim. Ela não teve problema de rim, de órgãos, papapá. O que ela tem é a falta do útero e tinha o canal da vagina pequeno, estreito, não sei. E então foi só isso. Então, no primeiro momento, depois que foi feitos todos os exames dela, tal, tudo, que viu que, ó, não, o rim dela tá bom, o fígado tá bom, não sei o que, o coração, tal. Vamos cuidar, né, da cabeça dela. Por sorte, sim. ela já tinha uma psicóloga que acompanhava ela desde os 5 anos de idade, que a Patrícia botou. Inclusive, ela está fazendo psicologia, vai virar psicóloga. Ah, que legal. Que bacana. É, Bacana. é, Escolheu bem a profissão. é. E então a gente tentou dar esse apoio psicológico, que eu acho que é, né, muito importante. Ela, no primeiro Sim. momento, também não quis tocar muito no assunto, a gente tinha de ficar puxando a língua, né? Uhum. Quando Ela mesma não, ela ficava mais na dela e vocês que de alguma forma buscavam tentar trazer um pouquinho mais o assunto para poder conversar, assim, é isso? ela ficava mais tentando, vamos falar, entender o que estava acontecendo, né? E a gente tentando explicar para ela o que estava acontecendo e o que iria acontecer. Então, foi aí para São Paulo, aí começou o tratamento com dilatadores, né? A médica, agora me fugiu o nome dela, não lembro. Peraí que ela está aqui, eu vou perguntar para ela. Renata. Aí a Renata falou que ia começar o tratamento com dilatadores com ela, né? Para ver se ia ter um resultado, porque pelo tudo que eu escutava sobre cirurgia, sempre foi assim uma coisa mais agressiva, né? Sim. Bem mais difícil, vamos falar assim, do processo. E começou a fazer o tratamento. Ela assimilou bem o que a médica tinha passado para ela, como ela fazer, e foi dando resultado. Foi dando resultado. Eu acho que o tratamento deve ter durado o quê? Uns meses, por aí. Não passou disso. Foi em 2016, é isso mesmo. E foi se abrindo mais com a gente também, né? Porque tinha a gente cobrava, falava, escuta, você já fez o tratamento hoje? Cobrando ali, para ela também não esquecer, né? E ela foi assim,
tirando muito de letra as confusões que estavam na cabeça dela, por exemplo. Ela quase não tinha mais, vamos falar assim, uma dúvida. A gente tocava no assunto para falar. Aí a Patrícia achou o instituto, né, que estava sendo formado, entrou no grupo, mais ideias com outras pessoas. Estava conversando e falando tudo que a gente sabia, né? E o que a gente podia fazer para ela se sentir acolhida, se sentir amada, né? Não era o fim do mundo, não é uma coisa que vai te levar à morte, não sei o que e tal. Mas era foi uma fase difícil, uma fase difícil. Eu mesmo também estava falando só da Patrícia que não dormia, mas eu mesmo também teve noites que eu não dormia de preocupação. E aí no outro dia, meu comportamento com ela mudou bastante. Vamos falar assim, eu não era tão presente na vida dela como que a gente ficou sabendo, eu fiquei. Mas eu acho que foi uma coisa assim, natural. Não foi uma coisa de mim, nem por parte dela. Nós fomos se aproximando por conversas, carinho, amor. E nós fomos ficando mais juntos. Em 2016, o irmão dela acho que morava aqui ainda. Então era eu, o irmão dela que é mais velho, bem mais velho que ela, e a Patrícia. No momento, nós não estamos para a família. Quando a gente ficou sabendo, a gente não contou para a família. Ficou só entre eu, a Thaís e a Patrícia. Tentamos... Que diferença que você sente, assim, basicamente, que foi a sua reação comparada com a da sua esposa, assim, né? Só para ter essa diferença um pouquinho de como que foi a diferença do impacto para cada um, assim. O meu impacto, eu fiquei, vamos falar assim, eu fiquei muito triste, muito tenso, por não saber a síndrome, né? Nunca tinha ouvido falar nisso. Então, o meu impacto foi isso. Eu fiquei muito na questão de tentar ver o que era para ver qual a solução que a gente tinha. O meu impacto foi esse. Eu fiquei muito mais, assim, vamos falar, centrado do que a Patrícia. A Patrícia não podia olhar para que chorava, não podia falar nada que chorava, começava a pensar na frente, não, mas como é que vai fazer? Como é que quando ela quiser ter filho, papapá, calma, um problema de cada vez. Nós temos de resolver ele. Sim. O outro, quando ela ter filho, é outro problema, né? Aí tem várias... Mas, de alguma forma, essa diferença do controle emocional, assim, você fala, assim, né? Para você, de alguma forma, é uma visão até mais racional, assim, no sentido bem, vamos ver o que a gente precisa organizar em termos de tratamento, vamos ver o que a gente precisa adquirir em termos de informação, mas é mais nesse sentido, né? Que eu estou entendendo, assim, né? Dessa diferença entre vocês de... No racional, como você falou, no racional ali, seguindo uma linha, sem fazer o desespero que a mãe estava, né? Fazendo muito... Ficava 24 horas pensando nisso, pensando nos problemas que podia dar, que isso, que aquilo. Eu falei, não, vamos resolver um problema de cada vez. Vai aparecendo os problemas, nós vamos correr atrás para poder fazer. Agora, eu acho importantíssimo esse apoio da família, por parte do pai, por parte da mãe. Depois, como eu falei, a gente contou para os irmãos também, os irmãos também deram super apoio, né? Mais tarde, contando para os avós. Aí, meu pai também ficou meio triste. Minha mãe já também ficou,
como é que vai fazer, o que tem, nossa, o que vai acontecer com ela? Eu falei, não vai acontecer nada. Ela tem uma vida. Uhum. E, Uhum. e foi mais ou menos assim, o desenrolar do começo aí da história. Você acha que a sua relação, de alguma forma, se modificou no pós, né, diagnóstico, assim? Que diferenças você percebe, assim, né, na relação entre vocês? Alguma... Deu uma travadinha, né? Voltou? Peraí, Voltou? deu Me uma travada. escuta bem? É, Voltou, agora sim. eu perguntei, ó, eu perguntei em relação à relação, né, sua com ela, se você Uhum. sente que de alguma forma modificou alguma coisa, né, no antes e no depois, assim, Não, e até em mudou, relação ao seu papel, né, como pai e tudo isso. mudou muito. Quando ela foi aqui no médico, aqui o médico falou, a médica falou que ela tinha algum problema, que precisava ver mais a fundo o que era, a gente estava com uma viagem marcada. E mais ou menos a médica deu a Uhum, entender que podia ser a síndrome, papapi. E o curioso aqui, para variar, ia entrar na internet, e a internet tem de tudo, né? Você vai procurar na internet o que uhum, uhum. é boa e tem coisa desastrosa. E aí começou a gerar mais pânico ainda, vamos falar assim. Porque se eu olhava e falava assim, nossa, será que é isso? Será que não é isso? Será que ela tem isso? Exato, E, mas como a gente estava com a viagem, exato. e eu, ela e a Patrícia, durante essa viagem, eu me aproximei muito dela. Muito. Inclusive, tinha Certo. ela falava, ela chegou a falar para a mãe, falou, nossa, meu pai tá tão carinhoso, meu pai mudou de um tanto. O que aconteceu? E eu, né, Uhum, tentando. É, 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 não é compensação, mas assim, proteger, sei lá, sabe? Assim, lá no fundo, você vai tomando umas uhum, atitudes de proteção, de acolhimento, e mudou demais. O que eu tô falando, a gente não tinha essa aproximação e esse afeto. sim. Nesse primeiro momento, que como descobri, ela não sabia, ela sabia que tinha uma outra consulta em São Paulo marcada, quando a gente voltasse da viagem, tal, tudo, mas não estava sabendo ainda o que. Ela sabia que tinha um problema, mas não o tamanho do problema. Uhum, Quando nós fomos fazer essa consulta em São Paulo, e aí descobriu tudo. E de lá para cá, a nossa relação foi só melhorando. Eu acho que ela teve muita sorte de ter um namorado, que é o que continua com ela até hoje, vai fazer um ano. Ela, nessa fase, entendeu? aham, E o namorado, vamos falar assim, não abandonou ela, não cobrou nada, muito pelo contrário, deu muita força. É um cara que, é o Guilherme, é um cara genial. E uhum, então acho que ela tem sorte também por causa disso, porque além, vamos falar assim, dela fazer o tratamento, essas coisas, ela já estava namorando. Uma coisa foi ajudando a sim. outra, sabe? E dito aí também, não Uhum, entro tanto na uhum. intimidade delas, mas eu acredito que também foi assim, uma coisa que os dois foram tentando construir. Porque tem justamente esse desafio, né, Paulo, que é, querendo ou não, né, a síndrome vai tocar justamente nessa intimidade, assim, né? Algumas É, mulheres têm essa questão de, por exemplo, se questionar em relação à sua identidade feminina e tudo isso, né? Temas de maternidade, de sexualidade, então, por isso que eu acho que tem esse desafio ainda maior, assim, né? Como que é o pai, né, nesse sentido, para tocar, conversar sobre essa temática tão
tão íntima É, do feminino, né? E as diferenças com a mãe, né? E nesse sentido. eu tive uma cabeça muito, sempre tive uma cabeça muito boa e eu não gosto de não esconder nada dos filhos e sempre falar, vocês não me escondam nada. Então, sempre foi uma relação muito aberta. Desde dos outros filhos que eu tive e com ela também. Então, eu acho que foi mais fácil. Até porque eu acho assim, a experiência que eu tive no meu primeiro casamento foi que os meninos vieram morar comigo. Um tinha 4 anos de idade, a outra tinha 2. E Uhum. ficaram comigo. Então, eu acho que essa experiência já, assim, de já ter, vamos falar, criado 2, porque esses já estão, né, Sim. adultos, um já casou, a outra casou também, me deu uma certa experiência de como levar o assunto. Porque a Uhum. matéria de intimidade, eu já tinha esse assunto com a irmã dela antes. A irmã Tá. dela também começou a namorar. Eu sentei com ela e falei, e aí, vamos conversar? O que vai acontecer? Vamos te levar no médico? Aham. Então, é mais E fácil, ela eu acho. mesma te busca nesse sentido? Ela te buscou nesse sentido, assim, de querer dividir sobre esses temas? Como que era, assim, vocês Não, tinham esse movimento de querer conversar com ela, e como é que ela era, assim, de dividir essa questão com no vocês? começo, ela tinha aí 16, 17 anos, assim, ela era bem fechada ainda. Ela não, Aham. quase não tocava no assunto. Falava, eu tô bem, eu não tenho nada, sabe? Então, Uhum. bem fechado, assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente conversa na mesa, almoçando, trocando ideia, dando risada. Eu acho que melhorou muito. Mas, assim, eu acho que as meninas têm de ter, vamos falar assim, um pensamento que não é o fim do mundo. Tem tratamento, tem jeito de melhorar. É lógico que tem os graus da síndrome, né? Eu não sei Uhum. como é que é também, não entendo muito. Mas, assim, é uma coisa que não é para desesperar, não é para a família entrar em pânico e perder tudo, ou falar assim, não quero saber, não vou tratar. Fala, não, vai tratar porque tem tratamento, né? Uhum. E eu acho que a família e o pai têm de ter essa postura. Não pode. Sim, eu acho que, querendo ou não, isso é o que vai fazer a diferença para ela, da maneira como ela lida, né? Sentir que como que os pais lidam também, né? É, De alguma forma. é, Então, é claro que os pais, que nem eu acho que você está trazendo, né? Assim, tipo, não, vamos ter calma, vamos tentar colocar os pés no chão, né? Vamos tentar estar embasados, estar amparados nesse processo. eu acho Então, que eu acho cada que família. buscar se tranquilizar é importante, né? Cada um se cuidando vai É, ajudar a cuidar o outro também, né? o primeiro passo eu acho que é ficar tranquilo, procurar ajuda. Agora tem o instituto, né? É, é, depois que a gente ficou sabendo disso, que entrou nesse assunto, a gente vê que está se falando mais, pelo menos o que eu acompanho, né? Aqui em Uberlândia mesmo, teve outro caso aí que vieram atrás da Patrícia para Uhum, perguntar como é que era. Então, uhum, eu acho que tá sendo muito, muito válido o instituto e conversar mais sobre esse assunto. Eu acho que quanto mais exato, conversar, mais fácil fica. exato. E tem uma questão que, como é considerada uma síndrome rara, né? Uhum. Muitas meninas às vezes vão sentir essa questão de se sentirem diferentes, né? Muito diferentes das demais, assim, Uhum. né? E por exemplo, é muito comum esse relato de que até elas conhecerem o instituto,
pessoas que demoram muito para entrar em contato, às vezes, com o Instituto, conhecer, tem uma longa história, assim, de isolamento, né? De nunca ter, às É, vezes, conhecido uma outra pessoa que tivesse a síndrome, eu, eventualmente de ter tido uma trajetória entre médicos que não, muitos médicos que também não conheciam a uhum, síndrome e uhum. muito menos indicaram outros que eventualmente pudessem conhecer, ou que eles mesmos se predispusessem, né? Isso daí acho que é uma questão, depende de cada caso, mas é muito comum esse relato de isolamento, de alguma forma, né? De se É, sentir muito desamparado. na Então, a época, ideia do Instituto é justamente ter essa noção de que não, vocês não estão sozinhas, né? Vamos se juntar, vamos poder, inclusive de vocês conhecerem outras meninas com com a mesma questão. eu acho importante também esse papo que a gente está levando, né, para os outros pais que estão acompanhando aí, que estão escutando, outras mães, outras meninas, que não fiquem com medo, com vergonha, com um sentimento de que está invadindo a privacidade. Não. Existe um problema e ele precisa ser resolvido, ele precisa ser conversado entre todos. Uhum, Quem tem o problema, quem está tentando ajudar, porque senão, uhum. é que nem você falou, fica É, isolado, né? eu acho que como a gente está falando dessa questão de que é uma síndrome que vai tocar justamente nessa intimidade, né? É claro que para os pais é como se fosse uma arte equilibrar essa questão de tipo como que a gente fala sobre isso, como que a gente acessa ela sobre esse tema, Uhum. ou como que a gente respeita ali o momento dela, né? Então isso é uma de deixa eu ver se ela que vai trazer, deixa eu ver se ela que vai falar. Eu acho que não tem um parâmetro, é isso, né? Não tem um parâmetro certo. Acho que vai muito de cada relação, É. mas existe como é que eu posso falar? Essa postura às vezes da família de tipo, ó, estamos disponíveis, Uhum. estamos aqui, né? A Uhum. gente tá pode contar com a gente dá uma abertura sobre esse tema. Só que como é uma questão, né, muito de uma intimidade, aí também tem esse desafio, né, quando que ela vai dividir mais, quando que ela prefere ficar mais resguardada, enfim, né? Na época que a Patrícia entrou com o Instituto, quando eu ficava sentado do lado aqui, escutando as outras mães falarem, né, do que estava acontecendo, da falta de apoio, da falta de conhecimento, da falta de aonde procurar ajuda, né? Você pega uma... Uhum, eu tô no interior de Minas, mas já é uma cidade, né, grande e tal. Agora você pega uma menina que mora numa cidade pequena, no interior, que sim, tem quase que assistência médica nenhuma. Acontece sim. dessa, se não tiver uma estrutura, vamos falar, boa, familiar, que todo mundo entrar no circuito para procurar ajudar, realmente ela cai no coisa, fica afastada, fica isolada, como você falou. Eu vi muita mãe Uhum, falando isso, uhum, muita mãe falando isso. Que o que estava acontecendo era isso. Ela fica, vamos falar assim, a mãe ficava só ela sozinha, brigando, entendeu? E correndo atrás para ajudar a filha. E que uhum. pais aí que não queria entrar no circuito de jeito nenhum, porque não, esse é assunto de mulher, eu não tenho nada a ver com isso, Exato, sabe? Então, exato. E aí, às vezes, acaba que fica a mãe, né, como a intermediária, né? Então, às vezes, a dificuldade do pai de poder ter o acesso direto à filha, né, e conversar, e sempre intermediando através da mãe, né? e, Então, acho que esse que é aliás, esse é um dos grandes temas nossos hoje aqui, né? Que é essa questão de como que nós, homens, conseguimos nos aproximar, né, dessa intimidade e conseguimos conversar isso. E isso envolve esses pressupostos básicos que a gente está falando, né? Que é esse respeito, né? Como é que como que ela vai, a gente vai conseguindo acessar isso, né? Enfim, é um desafio, né? A gente tem esse senso, às vezes, mais pragmático, a mulher ela tem uma percepção muito mais desenvolvida, né, do que a gente nesse sentido, em termos da questão emocional, da questão afetiva e tudo isso. Então,
É todo Profissional. um aprendizado, né? Que eu suponho, né? Para um pai nesse sentido também. Mas eu acho que a família, como eu já falei, a família é muito importante, é importantíssima. E a presença do pai também. O pai pode entrar porque ele vai fazer diferença também, eu acho. Tem muitas filhas, inclusive, que às vezes se sentem mais próximas do pai, né? Às vezes do que da mãe. Então, é a referência primordial, né? Que a É. gente tem. Nosso desenvolvimento emocional, Uhum. ele vai de acordo, né? Com a referência primordial que a gente tem dos nossos pais. Então, ser mais pessoas mais seguras com a gente mesmo quando a gente sente esse cuidado, né? Desde cedo e tudo isso. Então, bem bacana que, de alguma forma, parece tem uma questão de uma presença sua importante, né? Na vida dela. Que nem eu falei, no começo eu era, vamos falar assim, não era um pai ausente, mas era aquele pai, vamos falar assim, aquele que é regra. A festinha na escola, a busca na Ah, escola, o que só, mais nada, entendeu? Aquele pai, sim. né? E hoje em dia não, Aham. sai para jantar, a gente conversa, tudo. Uma relação bem gostosa. Então, eu acho que não a pessoa querer fazer isso, sabe? Eu acho que se ela quiser fazer, se ela quiser se aproximar, se ela quiser ajudar, o pai, eu acho até fácil, para te falar a verdade, porque o amor já está ali, já existe. Então, é só você botar isso para fora e deixar fluir e tentar ajudar de qualquer jeito, né? Dar força, dar isso, dar aquilo. Quando tá chorando, vai lá, faz um carinho. Quando tá rindo junto. Porque é o jeito que tem de Uhum. você, né? Tentar amenizar um pouco o sofrimento de quem tá também por isso, né? Fazer um pouco de malabarismo aí para ir levando. Porque senão não ajuda. Uhum. Exatamente. Exatamente. Eu acho que é bem interessante, né? Que, de alguma forma, a impressão que passa do seu relato é que, querendo ou não, vocês se aproximaram ainda mais, né? Depois da questão do diagnóstico, né? Despertou essa questão Isso, cuidado, de conseguir abranger os temas, né? Em que vocês se interagem. Talvez a relação de vocês tenha até ampliado nesse sentido, né? sim, muito, ampliou muito, muito, muito. Em todos os sentidos, em todos. Não foi só de carinho, de amor, essas coisas, não, de tudo, de aproximação, de sair, de bater um papo, de conversar sobre outros assuntos, sabe? Então, eu acho que, assim, aproximou muito. Eu era um pai só, Uhum. busca na escola, leva ali, traz aqui. Festinha, aniversário e tal. Uhum. Mas, depois, é, é, é lógico que eu acho também, assim, a Thaís teve uma cabeça excepcional, né? Ela teve, muitas vezes ela teve de acalmar a mãe, ela mesma. Calma, mãe, calma. Eu tô aqui, não morri, eu tô, sabe? Então ela teve uma cabeça muito boa também. É lógico que teve Uhum. as crises, né? Os pensamentos, o que vai acontecer e tal. Mas ela levou muito de boa. E até assim, foi surpresa para mim e para Patrícia, porque ela tinha 14 anos, 15, ia fazer 15. Então a gente falou assim, ó, como é que ela tem uma cabeça tão boa para, né, conseguir ir para a escola, estudar e não ficar pensando nisso 24 horas, o Uhum. que vai acontecer comigo? Porque o negócio é com ela. O problema não é com ele, o problema é com ela, né? Sim. Então,
Porque também ela tem o tempo, né? Assim, se ela né, com 14, 15 anos, né, e de repente vem uma síndrome, a descoberta de uma síndrome que, nossa, mas então tem questões de maternidade, então pode ter implicações em relação à vida sexual. Ou seja, às vezes a menina, quando ela recebe o diagnóstico tão nova, que ela não, ainda não está nessa fase de vida, né? São Sim, questões que elas vão vir, né? Elas podem vir em algum momento, né? Inevitavelmente, eu diria assim, né? Algumas. teve horas que papo, assim, idade, né? É, não estava pensando nem em casar, muito menos em ter filho. Ela, Uhum. ela sempre tirou isso muito bem de cara. Inclusive, quando a mãe, de vez em quando, toca no assunto, ela fala assim, mãe, eu não vou ter filho agora. Eu estou estudando ainda, eu vou formar, eu vou acabar minha faculdade. Depois eu vou pensar em casar, ter filho. É. Sim. Ela tem essa cabeça muito boa, ela assimilou, vamos falar assim, o golpe, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Da situação, vamos falar, da síndrome. Digamos assim, que ela tem esse componente resiliente nela, assim, né? Uhum. Que é justamente essa resiliência, né? Esse momento que a gente passa aqui pode ser traumático, né? Quando a gente, uma Eu, realidade, né? A gente eu acho que sim. na época, ela frequentando já, fazendo as sessões com a psicóloga dela, eu acho que isso também ajudou bastante, né? Eu, Sim. sabe, nunca se conversa com um psicólogo, mas eu acho que elas duas lá devem ter conversado bastante sobre esse assunto. Então eu acho, creio que isso Uhum. tem ajudado muito ela. É uma questão além Uhum. da família, um outro apoio mais profissional, mais objetivo ali. Uhum. Exatamente, porque ela vai conseguindo conversar. Tem essa questão, né? Que quando a gente tem uma questão muito importante que acontece, se a gente fica muito guardado, muito fechado, né? É muito mais difícil, às vezes, a gente conseguir elaborar isso. A gente precisa até nos escutar, né? Por isso que uma das funções da terapia envolve isso, né? A gente conseguir falar e nos escutarmos. Assim. É uma Uhum. maneira da gente conseguir elaborar as questões que acontecem com a gente. Né? É. Eu acho até assim que eu também não sou iludido de achar que ela tem, vamos falar assim, levar, né? Ou para o pai, ou para a mãe. Então, assim, eu tenho essa noção também, que tem coisas que ela não vai contar nem para mim, nem para a mãe dela. Vai ficar para ela, que é coisas dela. Então, que Uhum. essa relação tem de ser desse jeito aberto mesmo, porque senão fica todo mundo de cara emburrada sem resolver o problema. Sim, com certeza, é isso, Paulo. Com certeza. E a família, no geral, assim, se você conseguisse descrever um pouquinho como é que a família se ajustou em relação a essa questão do diagnóstico, assim, eu digo a família, não só você e sua esposa, mas como é que isso modificou um pouco a dinâmica familiar, você percebeu, aproximou vocês um pouco mais, não, isso, como é que, né, esse Não, tema da eu acho família de que modo geral. irmãos, eu acho que se aproximaram um pouco, sim, mais. Uhum, Esse, principalmente porque, vamos falar assim, são irmãos por parte de pai, né? Então,
eles são bem mais velhos, se aproximaram dela mais com a notícia da síndrome. A família geral, por parte da minha mãe, do meu pai, dos tios, vamos falar, no primeiro momento ficaram também impactados, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo, como é que vai ter isso, tem tratamento, não tem. E também ficaram, mas vamos falar assim, não eram mais juntos, mas preocupados. Preocupados eles ficaram bastante na época. Em matéria de acolhimento, essas coisas, eu acho que não mudou tanto assim, não. Em relação aos mais velhos, ao meu pai, aos avós, assim, vamos falar. Teve, né, lógico, uma colher, mas até isso eu acho assim, gente, não é para ficar tratando com dó. Não tem, não tá morrendo, né? Não fica com, ai, minha filha, ai, não sei o quê, ai, não sei o que lá. Normal, a vida é normal. E a família, então, assim, a relação com os avós, com os tios, essa coisa não mudou, não. O que mais mudou foi com os irmãos, porque a mãe já é mais próxima. Então, comigo e com os irmãos, eu acho que mudou bastante. O restante da família entendeu a situação. E hoje em dia, por exemplo, muito difícil do meu pai perguntar, da minha mãe perguntar como é que tá, como é que a Thaís está bem. Eu falei, não, gente, a Thaís hoje tem uma vida normal, a Thaís está normal. A Thaís não tem nenhum. Então, a relação com a família foi assim. E Paulo, só para a gente finalizar, assim, se a gente fosse, como que a gente consegue, de alguma forma, que mensagem que você daria para os pais, assim, né, que também têm suas filhas com a síndrome? A ideia do Instituto é justamente a gente conseguir aproximar mais, né, o universo masculino, fazer com que os pais também tenham essa consciência de que são igualmente importantes, né, como as mães, de reconhecer o seu papel, né, em relação a essa questão da participação, né, em relação ao tratamento da filha, toda a jornada que a filha percorre, né. Que você diria, assim, para os pais aqui que estiverem nos escutando, assim, como que a gente consegue aproximar, né, nós, homens, dessa temática? Eu acho que primeiro é quebrar o preconceito de não, eu não posso entrar na intimidade da minha filha. Eu acho que isso não existe. É uma relação entre pai e filho, sabe? Ela não precisa, que nem eu falei, não precisa ser aberta de esclarecer, mas tem de ter uma relação de cumplicidade ali. Eu acho que nesse momento o pai tem de se fazer presente para ela se sentir, vamos falar, protegida, né? Porque a cabeça está a mil por hora. Então, eu acho fundamental que o pai tenha essa relação mais íntima com a menina, com a filha. Porque eu acho que só assim é que todo mundo vai se sair melhor. Né? Sim, não só ela, sim. o pai, a mãe, família no geral, vamos falar. Eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção. Mas depois que eu vi que foi mudando a nossa relação, eu vi o tanto que é importante o pai estar presente no momento. Não deixar tudo nas costas da mãe. Porque, que nem eu falei, a mãe, no primeiro momento, era mais do que os pais. Né? Então, o pai tem de entrar
na, no circuito aí para também poder conversar, acalmar, trocar ideia, saber. Justamente. Ficar fora, né? Para Porque senão. ajudar a equilibrar emocionalmente também tudo isso, né? Conseguir lidar com mais leveza, né? Sobriedade, né? Como se diz. Então é bem interessante porque a família né, é um sistema, né? Precisa funcionar de uma maneira junto, né? Então todos vão precisar estar atentos a si e tudo isso, mas tem esse sentido de união, né? De proximidade e sem dúvida o pai, ainda que seja uma temática muito feminina, a importância do pai é fundamental nesse processo, né? Porque é Eu justamente acho. essa referência que a menina vai ter, né? É o quanto que, poxa, meus pais conversam comigo, eles têm uma abertura, eles se mostram disponíveis, né? São presentes, isso tranquiliza muito, né? Quebra esse senso de isolamento e tudo É, isso. eu acho, eu acho assim, cada família tem o seu jeito, a sua criação, né? Foi criada daquele jeito, educada daquele jeito. Então eu acho que deve ter, é lógico, pais e né, famílias que são mais, vamos falar, fechadas, ou não sabem nada sobre o assunto e fica com medo de querer saber. Mas Aham. eu acho que os pais têm de entrar nessa briga junto com as filhas aí, porque é legal para todo mundo. É gratificante Isso. para ela, é gratificante para a gente. Então, Uhum. os pais têm de participar, sim. Não fica É bem com legal, viu, medo. Paulo? Bem legal porque eu acho que aí você acaba, né, justamente podendo ser um exemplo do quanto é importante essa presença, né, o quanto é importante essa disponibilidade e o quanto que nós homens sim precisamos ter uma postura ativa nisso, né, e nesse sentido não só daquela objetividade masculina, mas de conseguir também ampliar a nossa escuta, se aproximar dessa temática tão feminina, né? Que a síndrome acaba tocando, né? Maternidade, sexualidade, o senso da identidade que ela tem, feminina. Então, tudo isso são assuntos que são muito delicados, muito femininos, mas que nós homens, de alguma forma, temos o nosso papel, né? O papel do pai extremamente importante nisso. E assim, eu fico muito feliz de você poder estar aqui com a gente até na expectativa de que isso inspire outros pais a se aproximarem também, né? Sim, Essa seria, digamos assim, o nosso convite aqui, né? eu espero que esse depoimento que eu fiz aqui, esse papo que nós levamos, né, que quem viu, quem escutou, que participe mais também, entre no circuito para poder. Quanto mais pessoas conversando, quanto mais a gente se falar, quanto mais a gente se conhecer sobre o assunto, com Uhum. cada particularidade da síndrome, porque né, ela pode ser mais grave, pode ser mais branda. Então, eu Sim, tenho de entrar nessa jogada dos pais, sim. legal, Paulo. Não, muito bom, muito bom. Fica essa mensagem, né? Vamos torcer para que essa live justamente possa se espalhar aí, que possam alguns pais, as mães que estiverem assistindo, né? Convidar os pais a assistir e tudo isso. Uhum. E com a ideia de justamente se aproximar um pouquinho aqui também do Instituto, da gente, tá bom? Uhum. Eu só tenho a agradecer, né, pelo seu depoimento. Sua filha é muito legal, que de alguma forma ela permitiu também que isso Uhum. acontecesse, então é muito bonito, né, da parte dela, e não deixa de ser um sinal importante sobre a Eu até, aceitação que ela tem. inclusive, até perguntei para ela, que nem quando a gente estava trocando mensagem ainda no WhatsApp, perguntei para ela, falou, vai acontecer essa live e tal. Falou, não tem problema nenhum, pode falar, pode. Aham, aham. É um, é um sinal bastante bacana dela, porque ela mostra o quanto que ela tá aceitando de uma maneira, né, parece que mais tranquila nesse sentido. E é claro que isso tem um papel de ajudar os outros, né? Quando a gente ajuda os outros, a gente ajuda a gente mesmo também, né? Porque o se doar e conseguir fazer um bem pro outro
isso também é muito gratificante, isso é muito recompensador, Uhum. né? Ótimo. Eu só tenho a agradecer, tá, Paulo? Muito Tá, obrigado. muito obrigado pelo convite e estamos aí. Precisar, Tamo juntos. Tá bom. tá Um bom? abraço grande, viu? Tá, abraço. Tchau, Tudo de tchau. bom, Paulo. Tchau, tchau.